vai fazer um milagre na nossa vida e nós vamos viver coisas tremendas em nome de Jesus. Foi. Graça e paz, queridos, boa noite. Estamos aqui nessa noite para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com a igreja. Quero dizer que estamos com saudade de toda a igreja, né? Dos nossos contatos, dos nossos cultos. Mas, apesar dessa distância, né? Vamos fazer com que esse momento não seja assim tão difícil, tendo aí os nossos contatos pela internet, que é o que nós temos feito, né? E hoje eu trouxe uma palavra para compartilhar com você no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 14, que é de onde nós vamos tirar uma reflexão para esses dias, amém? Mateus capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 22. Diz assim o texto: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Glória a Deus, que palavra tremenda, né? Que palavra abençoadora. E em cima desse texto, eu gostaria de trazer algumas reflexões para as nossas vidas nessa noite. O tema dessa palavra é: para onde você está olhando? Esse texto fala de várias situações e eu queria pontuá-las aqui com você. Logo no início do capítulo, Jesus manda que os discípulos passem para o outro lado do rio, mas Jesus fica para despedir a multidão. Onde Jesus estava, sempre havia uma multidão de pessoas buscando ser curadas, buscando um milagre. E Jesus manda que os discípulos atravessem com o barco para o outro lado, mas Jesus fica terminando ali aquele trabalho e manda que os discípulos vá sozinhos. Há momentos em que nós estaremos sozinhos. Há momentos que nós precisaremos estar sozinhos, porque Deus trata conosco dessa forma. E Jesus, aproveitando aquela oportunidade, despediu a multidão, despediu os discípulos, e Jesus subiu ao monte para orar, sozinho.
E isso nos ensina, amados, que muitas vezes nós precisamos ficar a sós com Deus. Nós precisamos aproveitar os momentos sozinhos para buscar ao Senhor, para falar com o Senhor, para recarregar as nossas baterias. Né? Jesus ali, após quantas curas, quantos milagres, mas ele parou um momento e foi orar, foi falar com Deus, foi renovar as suas forças no Pai e despedir os discípulos, porque ele tinha algo para os discípulos mais na frente. Então, amados, precisamos aprender com Jesus também, né? A orar, a colocar diante de Deus a nossa vida, derramar o nosso coração, as nossas ansiedades, né? Ser renovado nas forças, buscando ali no secreto, em oração. Jesus, muito embora tenha despedido os discípulos, dito aos discípulos, vá, atravessem para outra margem, Jesus sabia que eles estariam enfrentando algum nível de problema. O texto fala que Jesus decidiu ir ao encontro dos discípulos porque o vento era contrário. Muitas vezes a gente está fazendo algo, a gente está vivendo situações em que tudo é contrário, em que as coisas são mais difíceis, né? Eu posso dizer que nós que somos cristãos, que servimos ao Senhor, muitas vezes nós nadamos mesmo contra a maré. Dificilmente a gente está com ventos favoráveis, a gente tem que enfrentar as situações, a gente tem que enfrentar as adversidades, porque elas fazem parte da nossa vida. E Jesus, muito embora tenha despedido os discípulos para ir sozinhos, ele estava atento ao que estava acontecendo. Né? Isso nos ensina do cuidado de Deus conosco, que ele está sempre ali, né, vendo o que está acontecendo e preparando algo para nós. Muitas vezes a gente não consegue ver, né, diante das circunstâncias, diante das lutas, mas o Senhor nunca nos desampara. E Jesus vai ao encontro dos discípulos e ele vai de uma forma inusitada, né? Ele sabia que o barco estava sendo agitado pelo vento, que o barco já estava longe da margem. E ele procurou um caminho alternativo, né? A palavra de Deus diz que ele foi caminhando sobre as águas. Ora, amados, né? Nós não estamos acostumados a ver ninguém caminhando sobre as águas. E mesmo aqueles homens, sendo eles pescadores, sendo pessoas que conheciam o mar, né? A palavra diz que eles ficaram assustados. Eles temeram, né? Acharam que era um fantasma. Olha, amados, né? Talvez Jesus não tivesse pensado nisso, né? Jesus fez com que o acesso dele aos discípulos fosse mais rápido, porém, talvez Jesus não tenha pensado, né, que ia causar todo aquele pânico, todo aquele medo. Mas a Bíblia diz que os discípulos, ao verem Jesus andando por sobre as águas, tiveram medo. E o medo, amado, é uma reação natural do ser humano. O medo é algo que está sempre presente nas nossas vidas e que muitas vezes nós temos que lutar contra eles, né? O medo, ele é tão sério, tão difícil, que o medo ele faz a gente ver o que não existe, né? Os discípulos achavam que era um fantasma. O medo paralisa as pessoas. Tem pessoas que diante de uma situação de medo, elas não têm reação, ficam paralisadas, né? E o pior do medo, o medo rouba a fé. O medo tira a nossa fé, né? Eles não pensaram que ali seria Jesus, mas tiveram medo, que é uma reação humana. Mas Jesus, né, se revela e fala com eles, não tenham medo, né? Sou eu. Olha aí, gente. O medo, ele é a ausência da fé. E a gente nunca tem as duas coisas. Ou a gente tem fé, ou a gente tem medo. Ou a gente está firme e confiante, ou a gente está dominado por algum medo. No meio de todo esse turbilhão ali, com o vento, com Jesus andando sobre as águas, quando Jesus se revela, Pedro resolve fazer um pedido. Senhor,
Senhor, se és tu, manda que eu também ande sobre as águas. Olha que coisa, né? Que ousadia Pedro teve ao dizer, se és tu, Jesus, manda que eu também ande sobre as águas. Que sentimento foi o sentimento que moveu Pedro para fazer isso? Foi a fé, amém, amado? A fé é que nos move a ações extraordinárias, né? Ali, Pedro creu que era o Senhor e creu que ele era capaz de andar sobre as águas. E Jesus então responde a Pedro, venha, né? Pode vir. E Jesus manda que Pedro desça do barco e ande sobre as águas. E Pedro andou sobre as águas. Olha que coisa tremenda, né? Pedro caminha com fé, com ousadia sobre as águas ao encontro de Jesus, né? Aquele momento foi um momento extraordinário. Jesus ali na frente, Pedro caminhando sobre as águas e olhando para Jesus. Né? Que coisa extraordinária. Quando nós estamos olhando para Jesus, nós podemos nos mover em fé. Quando nós estamos olhando na direção certa, né? Nós somos tomados por fé, por ousadia. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele se moveu em fé, né? Ele foi na direção certa, ele olhou para Jesus. E quando a gente olha para Jesus, a gente é movido por fé e ousadia. Só que por um momento, amados, ali naquela cena espetacular, né? Que com certeza foi uma coisa linda. Naquele momento, Pedro começa a observar as águas, o vento, e ele começa a ver aquele movimento, né? Que o vento era forte. E quando ele olha para aquele cenário, para aquela circunstância, ele começa a afundar. Como é sério isso? Né? Por um momento ele tirou os olhos do Senhor e ele começou a afundar. A Bíblia diz que ele teve medo. Amados, quando nós tiramos os olhos de Jesus e colocamos os olhos nas circunstâncias, nós vamos ser flechados pelo medo. Quando a gente tira os olhos do Senhor Jesus, a gente começa a olhar aquilo que é natural, aquilo que é aparente, e isso nos rouba a fé. Olha que experiência gloriosa Pedro viveu. Ele estava andando sobre as águas. Somente Jesus, nós só temos o relato de Jesus e de Pedro andando sobre as águas, né? Muitas pessoas dizem, mas Pedro afundou. Mas quem andou? Foi ele que andou, né? Eu não andei, eu não tive esse privilégio. Você talvez também não, né? Acredito que não. Mas Pedro andou sobre as águas. É fato que ele afundou, mas ele afundou porque ele tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos naquilo que era aparente. A Bíblia diz que imediatamente ele afunda, começa a afundar, né? Mas ele pede socorro ao Senhor e o Senhor estende a mão. Olha que coisa tremenda, amados. O Senhor sabe da nossa humanidade, Ele sabe das nossas dificuldades, daquilo que muitas vezes nós enfrentamos. Ele sabe da nossa constituição como homens, como pessoas. E no momento da fraqueza de Pedro, ele estende a mão para Pedro e socorre a Pedro. Jesus diz assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Se ele já estava andando, se ele já estava conseguindo, se Jesus estava logo à frente, por que a dúvida? Por que entrou o medo? Por que a falta de fé roubou aquele momento? Mas Jesus tomou Pedro pela mão e o colocou novamente no lugar seguro. E subiram ambos no barco, né? A palavra diz que eles entraram no barco e o vento cessou. Isso nos ensina, amados, que quando Jesus está conosco, no nosso barco, Ele faz cessar a fúria do mar. Ele faz cessar as dificuldades. Ele faz cessar aquilo que nos angustia. Ele faz cessar. Amém?
Glória a Deus, que palavra tremenda. Como é lindo nós olharmos para essa história e ver o quanto Jesus cuidava de maneira tão tremenda dos seus discípulos, né? Muito embora eles estivessem aparentemente sozinhos, o cuidado de Jesus permanecia com eles. Né? Hoje, amados, naquilo que nós temos vivido em nossa cidade, e em nível Brasil, em nível mundial, né? O cenário que nós temos enfrentado diante dessa pandemia e vários problemas que têm vindo junto com isso, né? Nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos exercer a fé. Nós precisamos usar a fé para viver coisas extraordinárias, porque a fé move os milagres. Nós temos declarado que isso que nós estamos vivendo, que essa enfermidade não alcançará o Brasil da forma como alcançou muitas nações. E o povo de Deus tem orado. E muitas pessoas têm se despertado nesses dias para buscar ao Senhor, para clamar ao Senhor, para que cesse esse tempo de enfermidade. Precisamos ter fé para ver os milagres. A incredulidade, e o que é a incredulidade? A incredulidade é olhar mais para as dificuldades do tempo presente do que para Jesus. Quando os nossos olhos estão muito mais focados nas dificuldades do tempo presente do que em Jesus, nós estamos sendo incrédulos. Por isso nós precisamos vigiar em nossas vidas. Para onde nós temos olhado? Onde nós temos colocado os nossos olhos? Né? Para onde nós temos olhado? Precisamos exercer a fé. Precisamos vencer a incredulidade, porque a incredulidade, ela rouba a nossa paz. A incredulidade, ela rouba a nossa alegria, ela rouba a nossa esperança. Nós precisamos viver pela fé. Sem fé, a dificuldade cresce. Quando nós não exercemos a fé, a dificuldade sobe, né? Cresce, ganha um espaço. Sem fé, a gente afunda pelo medo. Sem fé, nós nos tornamos carnais e não espirituais. Sem fé, nós perdemos o milagre extraordinário que Deus preparou para o tempo presente. Quero dizer para você que Deus preparou algo muito especial de milagre para esses dias. Né? Na proporção do problema que nós estamos vivendo, nós teremos milagres. Amém? Nós precisamos reter a nossa confissão de fé, né? A palavra de fé, reter aquilo que nós cremos, não olhar para as circunstâncias achando que é isso mesmo. Nós precisamos declarar aquilo que a Bíblia diz. Nós precisamos confrontar os nossos pensamentos, que muitas vezes vêm na contramão daquilo que a palavra de Deus diz. Eu tenho certeza que um grande milagre se manifestará para nós como resultado da nossa fé no Senhor. Quando nós colocarmos o nosso olhar no Senhor, eu tenho certeza que nós venceremos toda a adversidade. Se os nossos olhos estiverem firmes. Ah, apóstola, mas às vezes a gente vacila, é verdade. E quando a gente vacila, a gente pede socorro ao Senhor e Ele nos socorre. Mas precisamos aprender com essa experiência de Pedro, que nossos olhos precisam estar no Senhor, que a nossa confissão tem que ser uma confissão de fé, uma confissão de esperança. Não podemos olhar para as circunstâncias e declarar o caos das circunstâncias. Não podemos emprestar a nossa boca para falar aquilo que a palavra de Deus não diz. Amém? É na adversidade desse tempo que Deus vai levantar e nos fortalecer para vivermos o melhor tempo. O Senhor tem algo melhor para nós, você crê? O Senhor tem algo melhor para nós. E nós vamos viver isso. E nós vamos receber o melhor de Deus. Nós veremos soluções. Nós veremos portas serem abertas.
nós veremos chaves, nós teremos ideias extraordinárias e novos caminhos se abrirão. Eu quero dizer que esse caos não vai permanecer. Nós estamos vivendo um período transitório, mas em breve o Senhor vai fazer com que esse período seja um período para nós de soluções, de portas abertas, de chaves, de ideias e de caminhos novos. Venceremos a adversidade com os nossos olhos no Senhor. Venceremos toda a adversidade. E eu te convido nesta noite a colocar o teu olhar no Senhor. Se até o momento você não conseguiu isso, eu te convido hoje, coloque os teus olhos no Senhor. E eu quero fazer uma oração com você, declarando aquilo que nós cremos, declarando a nossa fé. Amém? Feche os seus olhos aí onde você está e declare, fale com o Senhor nessa hora, porque Ele ouve a tua voz. Ele está com você aí, como Ele está comigo aqui. Amém? Pai, nessa hora, meu Deus, eu apresento o teu povo diante de ti, a tua igreja, os teus filhos, Senhor, espalhados em todo lugar. Meu Deus, e eu oro, Senhor, de acordo com a tua palavra, e peço ao Senhor que essa fé, meu Deus, inunde os nossos corações, que os nossos olhos, Senhor, sejam colocados em ti, que as adversidades do tempo presente não roubem, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para nós, logo ali na frente. Meu Deus, fortalece a tua igreja, fortalece os teus filhos, sustenta pela mão aqueles que estão afundando no medo, na incredulidade. Fortalece os teus filhos nessa hora, eu te peço, meu Deus, e manifesta os teus milagres, naquilo que os teus filhos necessitam, que as portas se abram, Senhor, que as portas se abram na direção dos teus filhos, meu Deus, que hajam soluções, que hajam ideias criativas, meu Deus, que sejam eles surpreendidos por um grande milagre, meu Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio. Glória a Deus. E se você crê, meu irmão, retenha essa confissão de fé. Retenha essa confissão para que nós vivamos os milagres do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu vou finalizar aqui a minha palavra deixando apenas alguns avisos. Que no próximo domingo nós faremos a ceia do Senhor. Nós nos encontraremos na igreja, no modelo de drive-thru, passaremos todas as orientações para vocês ao longo das semanas, mas teremos um culto extraordinário, amém? Se prepare o seu espírito, que tudo vai ser orientado ao longo da semana e nós celebraremos a ceia do Senhor. Quero te lembrar também que na quinta-feira acontecerá a Escola Bíblica Discipular, às 20 horas pelo Zoom. É necessário baixar o aplicativo no celular e é necessário estar no horário conectado para que você possa participar na comunhão dos irmãos, amém? E também, amados, finalizando as minhas palavras, que nós continuemos sendo fiéis nos dízimos e nas ofertas. Precisamos, amados, honrar os nossos compromissos, Sabemos que a igreja está fechada, mas que todas as obrigações elas permanecem, nós temos que honrá-las. Então, se você não conseguiu ainda, pode fazer depósito, nós estamos divulgando pelo grupo da igreja os dados de conta, qualquer necessidade, como alguns irmãos têm feito, entre em contato conosco, mas sejam fiéis, nós precisamos do apoio de vocês também nesse tempo. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e um beijo para todos, amém?